Então, querido, eu estava vendo um corte de um podcast aqui agora que eu achei muito interessante. Resolvi compartilhar com você de uma menina que queria o poder de Deus, a manifestação de Deus na vida dela, e ela então encontrou com pessoas que tinham esse poder, a manifestação de Deus na vida deles. E ela começou a andar com essas pessoas ensinaram a ela a jejuar, ela ficava 15 dias jejuando, ficava orando a noite inteira, e ela então encontrou esse poder. Eu fiquei impactado com esse testemunho, acredito que você também vai ficar impactado. Então, assista aí em nome de Jesus. Um dia veio um pregador na igreja, ele e sua esposa. E eu vi o que eu queria viver. Ele ia lá, pregava cheio de unção, cheio de autoridade. E ele do lado, e demônios manifestando, e pessoas sendo libertas. E do outro, a esposa dele. Algo absurdo. E eu pensei, meu Deus do céu, é isso. Eu quero viver isso. Eu quero viver esses milagres. Eu quero poder levar para minha geração isso. É isso. E aí acabou o culto e aquela fila, né, de pessoas indo pegar oração com ele. Eu fiquei lá por último, na fila. Eu vou lá falar com eles. E aí eu fui, cheguei pertinho deles e eu falei, e chegou minha última vez, a minha vez que era a última. E aí ele olhou pra mim e falou: "Ei, filha, o que você quer?" Isso eu tinha 17 anos de idade. Você quer oração pra quê? Eu falei: eu quero ter essa unção que vocês carregam. Eu quero carregar isso comigo também. E aí ele me olhou assim: "Não, então a nossa conversa vai ser diferente. Quando a gente pode ir pra sua casa?" Aí chamei minha mãe. Quando minha mãe: "Não, eu vou fazer uma janta pra eles, vocês vêm lá. Vocês podem jantar lá em casa quinta-feira?" Não, a gente não pode jantar na quinta-feira. Na outra semana, vocês podem jantar?" "Não, também não." Eu falei: "Mas por que eles nunca podem jantar?" Aí eu fiquei assim, meio assim, por que vocês não podem jantar? Comecei a pesquisar, tipo, conversar e fazer pergunta. Eles estavam em 33 dias de jejum, só na água. 33 dias de jejum, só na água. Aí você, agora eu tô entendendo. Eles vivem o que eles viviam na palavra. Eles estão pagando preço. Eu preciso ir por esse caminho. E eles foram lá em casa, fiz meu primeiro jejum de 24 horas, faceira da vida, antes deles chegarem, né? Pra surpreender, né? Assim, eu quero mostrar pra eles que eu tô querendo mesmo. E aí eles foram lá em casa, mesmo que não era pra jantar, porque eles já estavam no propósito. E aí eu entendi aonde que eles aprenderam a jejuar. Eu disse assim, aonde vocês aprenderam isso? Sabe onde foi? Na feitiçaria. Eles eram feiticeiros de magia negra. E aí, lá eles jejuavam. 21 dias na água, 33 dias na água para o E se diabo. os filhos das trevas estão fazendo isso, por que nós, Foi o que filhos ele, da luz, não foi o estamos que ele fazendo? falou no dia. Exatamente essa palavra. Quando ele foi para a igreja, ele ficou chocado. Ele falou, uau, tipo, para Deus, o Todo-Poderoso, o Deus real, o Deus verdadeiro, é tão pouco assim? É tão raso assim? E aí ele começou a fazer para o Senhor mais do que ele fazia lá. Então ele chegou a jejuar depois 40, mais dias. E aí no primeiro jejum ele botou a gente em 7. Ele, não, vamos começar hoje à noite, meia-noite. Era noite já. Hoje meia-noite, vai todo mundo pra Misericórdia. igreja, 7 dias de jejum só na água. Fiquei maravilhada. Eu disse, eu quero, vou fazer. Botei minha mãe, botei todo mundo. Todo mundo vai jejuar agora e vamos pra lá. E eles me sentiam, minha mãe um pouco assustada, né? Tipo, meu Deus, eu vou fazer 7 dias de jejum, minha filha. Mas foi, deixou ir. E eu lembro que o primeiro dia eu até passei bastante mal, porque o corpo começa a limpar, o jejum é maravilhoso, faz um bem pra saúde imenso, imenso. Não, Jesus não teria deixado na palavra algo que fosse nos prejudicar, muito pelo contrário, é maravilhoso, nos faz um bem extraordinário. E eu comecei a fazer meu primeiro e nós orávamos das 11 da noite até 8 horas da manhã. Todas as noites, o ano inteiro, buscando dessa forma. Daí vocês não dormiam mais à noite? Não, dormia 2 horas, mas a gente começou a buscar nessa intensidade. Foi quando eu abri um jejum, foi 7, parei 5 dias, abri mais 15, parei 7 dias, já abri outro jejum. Eu fiquei absurdamente querendo mais de Deus, mergulhar, até que a presença não viesse. Eu Só de queria água. Só de água. Só de água, não é aquele jejum que daí só toma água e fala, vou tomar líquido, vou tomar açaí. Não, Ah, só bom. água. 15 dias. E você não Perfeito. ficou muito magra? Emagreci um pouquinho, mas eu dava uma estabilizada e não perdia mais muito, não. Mas eu sequei bastante. Quantos anos você tinha? 17. 17 anos. Era novinha. Era novinha. Meu Deus. E aí foi Você um sempre dia... foi super sedenta depois que você começou a ver, a presenciar aquilo que você
Falou aqui Porque dentro da desde sua criança casa. eu cresci naquilo, então eu queria ver mais de Deus, eu não me conformava com pouco. E o seu eu queria- pai? Né, seu pai não se converteu nada. Seu pai separou mesmo e foi viver a vida Sim. dele com essa É, outra. porque ela começou a envolver ele nas coisas do inimigo. Tem uma batalha muito grande no mundo espiritual. Que meu pai acabou se envolvendo nas coisas contrárias, coisas de feitiçarias, né? E ele começou a seguir, então, as coisas de feitiçaria. Por e causa vocês dela. guerreando do outro lado. Guerreando do outro lado. Guerreando do outro lado. Então, aí eu lembro que eu fiz meu primeiro jejum e mais prolongado mesmo, que foi de 21 dias. E aí eu tava passando na rua e demônios começavam a manifestar. Manifestar. Tipo, tava passando na rua, eu pregando pra uma mulher, minha mãe do lado, um rapaz jovem, do nada, começou a vir de movimento, 6 da tarde, todo mundo saindo do trabalho, na rua, o menino virou, baixou, ficou que nem um touro. Ele fazia que nem um touro vindo na direção pra bater o jejum. Eu já tava uns 15 dias ali sem comer, só na água, falando de Jesus pra ela. Quando ele veio, eu virei, senti aquela presença, ele passou por mim, desceu pra subir de novo. Pra vir na minha direção de novo. Ele bufava, fazia assim, que nem como se ele fosse um touro, com muito ódio de mim. E as pessoas parando, olhando na rua, tipo, o que tá acontecendo com ele? Achou que ele tava drogado, alguma coisa do tipo. Mas eu entendia, porque eu tava no discernimento. E aí eu, na rua, levantava a mão, repreendia, as pessoas vendo. Não foi uma vez que aconteceu, foram várias. Então, você vai vendo que a glória do Senhor é muito grande. É muito poderosa. E a gente usa muito pouco. Sabe aquela coisa? A gente tem muito pra usar e usa uma gotinha do poder do Senhor. É. Porque se a gente usasse o que a gente tem pra usar, que o Senhor conquistou pra nós nas regiões celestiais, a gente mudava a história de uma geração. Eu li muito os grandes avivalistas, Jonathan Edwards, com a grande pregação de pecadores caindo nas mãos de um Deus irado. Você vê o que Deus fazia através de um homem em uma geração, em uma nação. Gente, Eu me pergunto muito isso. Eu falo assim, como assim? Você vai aqui em determinados bairros, em determinadas ruas, tem 10 igrejas, mas você vê na rua de trás uma boca de fumo. Você vai ver lá traficantes, você vai ver pessoas que não conhecem a Cristo. Eu me questiono muito isso, falo assim, calma aí, Senhor, o que está acontecendo? Olha aqui, nós vivemos num país que é considerado cristão, mas olha a cidade que nós vivemos, nós não temos segurança para sair. Cadê? O que tem acontecido? Ou nós estamos vivendo uma mentira, ou nós... Eu passo por esses questionamentos e creio que são os mesmos questionamentos que você passou no passado e deve continuar passando, porque nós lotamos estádios, mas nós voltamos, as casas ainda estão destruídas, lares estão destruídos, pais adúlteros com AIDS, levando AIDS para suas famílias, falando que professam num Deus que não existe, que eles criaram. Então, como foi essas respostas na sua vida? Hoje eu tava falando com meu esposo, né? A gente passando pelas ruas. E eu falei, meu Deus, amor, parece que é um The Walking Dead. Essas pessoas parecem zumbis. Sim. Parecem que estão vegetando. Eu comecei a olhar aquelas pessoas, começou a me dar uma dor no meu coração. Sabe aquela coisa de Deus? Me ajuda a fazer alguma coisa mais para essa geração. Essas pessoas são preciosas pro Senhor. Deus, porque Deus não vê como a gente vê. Deus, ele vê como uma alma preciosa. É. Só que Imagem as e pessoas semelhança. estão ali como um The Walking Dead. Estão ali parecendo zumbis ambulantes. Não tem vida. Só que as pessoas olham pra gente e acham que a gente é louca. Acho que a gente é louco, né? Fanático, né? Que a gente tá completamente, né? É a loucura mais incrível. É a E se isso loucura é mais... loucura, eu quero viver essa loucura cada dia mais. Mas pra eles, pra essas pessoas que ainda não conseguem enxergar a graça de Deus e o quanto Ele nos molda e o quanto Ele nos ensina a ter um lar abençoado, um casamento abençoado, uma criação de filhos abençoado. Pra eles que ainda estão vendo o mundo e querem viver os prazeres na carne, enlouquecidamente, os prazeres momentâneos, olham pra gente e falam, você é que tá louco.